Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, depois de muito tempo sem postar vídeo, porque muitas coisas aconteceram na minha vida, coisas boas, muito boas mesmo, que estão mudando a minha vida. E é o que eu gostaria de compartilhar com você. Tem muitas pessoas que têm dúvida ainda e não sabem mais como viver ou o que fazer fora da religião. A questão de viver fora da religião é o que eu gostaria de trazer para vocês e como vocês podem melhorar a vida de vocês fora da religião e daqui para frente. Vocês vão se surpreender muito. O que você acha sobre igrejas darem cestas básicas para o povo, para as pessoas? Aparentemente é uma coisa muito boa, mas eu gostaria que você pensasse e que fosse justo, que seja sincero. O que você acha sobre as igrejas darem cesta básica? Você acha bom ou não? E, por exemplo, igrejas dão cesta básicas através dos dízimos e ofertas que elas arrecadam do povo, das pessoas que frequentam as igrejas. Só que aí é que está um grande, mas grande problema. Agora eu gostaria que você analisasse outra coisa. Por que existem muitas pessoas nas igrejas que não prosperam a sua vida? Elas dão o dízimo, elas são fiéis por muitos anos nos dízimos e mesmo assim não são pessoas prósperas, não conseguem prosperar na vida. Teve um comentário num dos vídeos sobre dízimo que eu já fiz aqui no canal. E é um senhor já de idade e ele escreve que ele já estava há mais de 40 anos em uma determinada religião. E ali ele sempre deu os dízimos e diz que nunca se arrependeu de ter dado os dízimos, de ser dizimista. E que continuaria dando. Bom, eu não sei se durante os 40 anos ele foi fiel, ele deu os dízimos, enfim, não vou entrar em muito detalhe. Só que aí é que está um negócio interessante. Ele deu dízimo, vamos supor que ele foi fiel e deu dízimo durante 40 anos. Agora, olha como vai ficar interessante. Eu vou ler alguns versículos para a gente começar a entender a ideia e o assunto do vídeo. Então eu vou ler Hebreus, capítulo 7, versículo 5, que diz assim: Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Então, nesse caso, os dízimos, eles eram somente para as 12 tribos de Israel, segundo a Bíblia, segundo a história que está na Bíblia. A Bíblia, que as igrejas, que religiosos, eles trazem e diz que acreditam nela, a história que ela traz é essa, que haviam 12 tribos, que eram descendentes de 12 irmãos, que eram os filhos de Jacó. No caso deles, era Levi. E Levi então ficou encarregado de recolher os dízimos de seus outros irmãos. Esse é os dízimos que está. Então, hoje, visto que as igrejas, como os seus líderes religiosos, não são nem judeus nem pertencem à tribo de Levi, fica óbvio que eles não têm esse direito segundo a lei de recolher os dízimos. Tá, mas o que isso ainda tem a ver com dar cesta básica ou não? Primeiro que as cestas básicas, elas são compradas com os dízimos e ofertas, que justamente eles não têm o direito de recolher. Mas uma das justificativas e desculpa que eles dão é que a igreja ela precisa ser mantida, no caso o templo, que precisa de energia, você paga a luz, a água, manutenção de cadeiras, enfim, instrumentos, som e várias coisas. Por isso arrecadam dízimos e ofertas. Que segundo a própria Bíblia, que eles leem lá dentro e de seguir, eles não têm o direito de recolher. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, os versículos 24 e 25, diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e os dízimos não podem ser recolhidos por aqueles que não é da tribo de Levi. Mas então, por que eles frequentam um templo e ainda arrecadam o dízimo que não lhe é permitido? Nesse momento você não deve estar entendendo nada sobre esse assunto, mas calma,
fica no vídeo porque é agora que você vai começar a entender o assunto deste vídeo e vai ficar surpreso com o que vai descobrir a partir de agora. O dízimo, no caso, ele seria 10% do salário, o que é se ensinado na igreja. Mas a história que se traz na Bíblia, os dízimos eram alimentos. Mas voltando para a religião, então se 10% do que você ganha ou do seu salário tem que ser dado à igreja ou à instituição em que a pessoa frequenta, justamente para manutenção da mesma e também fazer caridades como dar cestas básicas, a religião, fazendo algo que não lhe é permitido, rouba a prosperidade das pessoas. Elas não prosperam porque a sua prosperidade está sendo roubada. Mas como assim está sendo roubada a prosperidade das pessoas? É isso mesmo. Muitas pessoas que frequentam igrejas, frequentam templos, não prosperam justamente porque estão dando a sua prosperidade para aquela religião que ela frequenta. Antes da gente entrar nesse assunto muito importante, eu vou te mostrar uma continha e você vai ficar surpreso com o resultado dela. Vou abrir aqui um site, uma calculadora no celular, onde nós vamos fazer essa conta. Vamos então pegar uma base, o salário mínimo, que é mais ou menos ali na casa dos R$ 1.300. 10% de 1.300 seria 130. Então, 130, 10% de 1.300. Um salário mínimo. Lembra do comentário que o senhor disse que ficou 40 anos na igreja dando o dízimo? Bom, enfim, eu não sei dos detalhes, se ele foi fiel os 40 anos. Mas olha agora, vamos começar a entender algo interessante que a própria Bíblia, que é pregada dentro das religiões, ela nos traz. Então eu vou fazer uma simulação aqui agora, uma conta, olha só. O valor inicial de R$ 130. 130. O valor mensal de 130. Um valor, então, inicial de 130 e valores mensais de 130. Esse cálculo é cálculo sobre investimento. Vamos investir na Bolsa de Valores em juros compostos a partir de 1% ao mês, que seria 12% ao ano, e que é uma taxa de juros muito fácil de conseguir. Quem começou a investir e quem já é um pouco mais antigo no canal sabe que eu comecei a estudar sobre investimentos desde o ano passado. Eu comecei a adquirir certo conhecimento nessa área e estou passando para alguns amigos também. Então olha só que interessante essa conta quando a gente trabalha com investimento. 12%, vamos colocar aqui anual, que é 12% seria 1% ao ano nos investimentos, de um período de 40 anos, que seria o tempo em que esse senhor ficou na igreja dando os dízimos. Se foi 10% de um salário mínimo, é só uma base, um exemplo que vamos dar aqui. Porque, claro, 40 anos atrás o salário mínimo não é o valor que ele está agora, mas é só para a gente entender e compreender um pouquinho o assunto do vídeo. Então, 40 anos investindo R$ 130 de início, no primeiro mês, investindo todos os meses fielmente durante 40 anos. Olha só o que acontece. Então aqui, olha o que aconteceu. Total investido, 62.530. Total de ganhos em juros, 1.210.698,54. Olha o quanto esse senhor teria hoje investido 10% de um salário mínimo fielmente ano após ano durante os 40 anos. O total agora, juntando tanto os 62 que ele investiu e o total de juros, que deu de juros, 1.273.228,54, juros a 1% ao mês, que é 12% ao ano, muito fácil de conseguir. Eu mesmo já consigo isso muito fácil nos meus investimentos. Só que como eu estou no começo, ainda eu não chego nem perto disso. Mas é melhor começar do que nunca ter começado. E eu já estou adquirindo essa educação financeira. Aí você pode se perguntar agora, mas o que isso tem a ver com os dízimos e com as ofertas e com a religião e com a Bíblia? E é aí que está o ponto muito interessante, que a religião ela nunca
vai ensinar o povo. A religião, ela impede a prosperidade do povo, fazendo com que o povo entregue toda a sua prosperidade para a própria igreja e o povo que frequenta não vai prosperar na sua vida. Porque ele entende que a prosperidade dele é espiritual e não física, mas não é isso que a própria Bíblia, que eles ensinam, diz. Aí, novamente, você pode falar, mas o que é que tem a ver investimentos atual, bolsa de valor, com a Bíblia, com dízimos, com a religião? Agora, olha só, vamos lá para Eclesiastes, capítulo 11, os versículos 1 e 2. Empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Então, olha o que diz em Eclesiastes 11, versículos 1 e 2. Nesse caso, essa é a nova tradução na linguagem de hoje. Por isso é fácil de entender. Existe uma outra tradução que ela é mais difícil. Ela não está dessa maneira. Essa é a nova tradução na linguagem de hoje. Então, olha só, aplicar o negócio em vários negócios diferentes, isso é muito semelhante com a bolsa de valores. Porque quando a gente investe em fundos imobiliários ou em ações, a gente tem que montar uma carteira diversificada, distribuindo então o patrimônio, para que quando aconteça uma crise você esteja preparado e diminua o risco de perda dos seus investimentos, para que o seu próprio investimento, ao longo prazo, ele te coloque sobre juros compostos, que é exatamente aquela conta que nós vimos. Investindo 10% do salário mínimo durante 40 anos, a pessoa passa de 1 milhão. E olha que nós estamos falando apenas de 10% de um salário mínimo. Isso a pessoa pode fazer renda extra, mas esse é um assunto para um outro vídeo que inclusive está na Bíblia também. Mas existem muitos detalhes que eu não vou falar aqui para esse vídeo não ficar longo. Então, se você quiser saber e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, porque vai ter coisa muito mais interessante do que essa e ainda coisas que a religião jamais vai mostrar para as pessoas. Voltando ao assunto, olha só o que Eclesiastes fala, como é bem semelhante à Bolsa de Valores. Agora tem um outro ponto também. Com toda certeza, você já ouviu falar, quem é fiel no pouco, Deus colocará sobre o muito. E se você já ouviu isso, principalmente falando sobre os dízimos, deixa aí nos comentários, porque eu já ouvi falar, inclusive, sobre os dízimos e ofertas. Quem é fiel no pouco, Deus colocará sobre o muito. E eles usam muito, é muito usual para fazer com que as pessoas paguem os dízimos. Mas será que realmente é isso que essa passagem está falando? Agora, olha que interessante como tudo tem a ver com bolsa de valores, com investimentos, com juros compostos, inclusive com banco. Olha só, essa passagem está em Mateus capítulo 25, vamos ler do 23 ao 29 e olha o que é interessante que a religião nunca vai te ensinar. Olha lá, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então esse é o versículo 23, esse primeiro versículo. Ele é ensinado isoladamente para fazer com que as pessoas paguem dízimos de ofertas para a igreja que não tem o direito de recolher e que inclusive Deus nem habita naquele local. Olha só o contexto. Entra no gozo do teu Senhor, chegando por fim o que recebera um talento. Disse o Senhor: sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância,
Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Isso se assemelha muito àquela história, né? O pobre cada vez fica mais pobre e o rico cada vez fica mais rico. Mas essa é a ideia. E por que o pobre fica mais pobre? Também vamos entrar neste assunto em um próximo vídeo. Não perca! Já deixa o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, porque viram vídeos muito interessantes. Então, olha essa passagem. Como é muito clara, ela fala sobre bancos e juros. Então isso significa os juros compostos. Se você é fiel no pouco durante muitos anos, o próprio juros compostos ele te coloca sobre muito dinheiro a longo prazo. Então é muito fácil ser próspero investindo o seu dinheiro. Agora eu pergunto, por que as igrejas, por que pastores, por que a religião não ensina as pessoas uma educação financeira, a investir o seu dinheiro, a investir os 10% do seu salário? Porque se cada um investe os 10%, todas as pessoas seriam prósperas, todas as pessoas poderiam ajudar uns aos outros e a igreja não precisaria dar cestas básicas para pessoas que novamente precisariam no mês que vem, e no outro mês, e no outro mês. Mas ensinando uma educação financeira para as pessoas, onde elas investindo pouco dinheiro ao longo prazo, elas ali, sendo fiel no pouco, se colocaria sobre o muito durante um longo prazo. Se elas arrumassem uma renda extra e aportassem mais, investissem mais elas teriam. Todas as pessoas seriam prósperas, muito mais do que a igreja pode ajudar. Mas não é isso que se ensina nas igrejas, não é isso que se ensina na religião, não é isso que se ensina, aliás, em lugar nenhum, porque para você ter um conhecimento como esse é muito difícil. Você tem que buscar sozinho, como eu demorei muito para ter esse tipo de conhecimento. E infelizmente, um pouco tarde, mas pelo menos eu comecei. E eu já vi que em pouco tempo, pelo menos, já veio alguns resultados, pequenos ainda, mas que eu sei que a longo prazo esses resultados vão ficar muito grandes. E através desses resultados que está dando certo para mim, eu quero trazer para você também, para você poder fazer, aplicar na sua vida. Então eu queria dizer para você que a Bíblia, ela na verdade, muitos a consideram como a palavra de Deus, como, enfim, como muitas coisas. Mas a Bíblia, na verdade, ela é um grande manual de prosperidade e enriquecimento. É o maior e melhor manual de prosperidade que existe. Assim como muitos livros que ajudam as pessoas a enriquecerem, mas claro, se elas colocarem em prática. Mas este livro chamado Bíblia, eles espiritualizaram, colocaram muitas mentiras dentro das igrejas e através do medo dominam as pessoas e fazem com que elas entreguem toda a sua prosperidade para esses templos que Deus nem sequer habitam, que eles não têm o direito de recolher os dízimos. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Já deixa o seu like se você gostou, se você ficou surpreso com esses números, com esses resultados que você poderia ter se começasse a aprender sobre investimento. Então, se inscreva no canal, já deixa o seu like, ative o sininho de notificações para não perder os próximos, porque vão vir vídeos muito mais interessantes do que esse. Então, até o próximo vídeo.